36ª Santa Convocação, e nós temos um tema. Vamos falar? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E a nossa divisa se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vamos estar cantando 467. Ou é 479? 579, né? Olhando para Cristo. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Ergue mais um pouquinho. Aí sim. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo
Graças a Deus. Vamos orar. Pai eterno e amado, querido e bondoso, eu quero, no nome de Jesus Cristo, agradecer-te por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, nessa 26ª Santa Convocação, nesse propósito de 40 dias em estudo da tua palavra, louvor e adoração. Quero pedir ao Senhor as tuas misericórdias, as tuas muitas bênçãos sobre a igreja, sobre os teus servos, que firmaram um propósito de vir 40 dias ininterruptos, sem falhar em nenhum deles. Que eles consigam, Pai, chegar até ao fim desta jornada de 40 dias. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, que nós, Senhor Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, conhecendo mais a Cristo, para que nós possamos errar mais e agradar mais ao Senhor. Nos ajude, guarda-nos para o teu louvor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amigo que me assiste nesta noite, eu queria estar convidando você para nos acompanhar nesta jornada da 26ª Santa Convocação. É um período de 40 dias em oração e nós vamos estar vendo acerca da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Nós já tivemos 2 outros dias e você que está nos acompanhando pôde ver a mensagem de quarta-feira do pastor e ontem da irmã Ludmila, minha esposa, e hoje do irmão Gesiel, nosso irmão em Cristo, professor de escola bíblica dominical e também professor secular. Então, está agora com a palavra o nosso irmão Gesiel, que vai trazer a meditação desta noite. Que Deus, pois, possa abençoá-lo, Deus possa estar derramando da sua iluminação. Deus te abençoe, Jesus. Graça e paz a todos os irmãos. Boa noite, é um motivo de alegria, né? Estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Dando início a mais uma mensagem da Santa Convocação, né? Então, irmãos, o título da nossa mensagem vai ser Rumo à Maturidade, né? Então, quero começar com uma pergunta, né? Como os irmãos avaliam uma pessoa que ela é madura? Como os irmãos avaliam que uma pessoa é madura? Bem, a nossa sociedade, ela pode julgar que uma pessoa é madura através das atitudes, né? Em primeiro lugar, mas também pela idade da pessoa. Eles falam que os velhos, né, eles são mais maduros, eles têm mais sabedoria. Então, tendo sabedoria, eles têm uma atitude melhor, uma postura melhor, né? Então, é isso que a sociedade julga. Querendo ou não, a maturidade, ela é algo individual, né? Algo que começa conosco e ela se estende aos outros, né? À sociedade, às pessoas. Por isso que as pessoas olham uma nas outras se aquela pessoa é madura ou não é madura. Faz julgamento de valores, né? Então, muitas das vezes, uma coisa que ela parece ser, ela não é, né? Então, mas diante dessa pergunta, aplicando para a igreja, né? Aplicando para nós, servo de Jesus Cristo, né? Como avaliarmos que um irmão, uma irmã, ele é maduro espiritualmente? Como avaliar? Bem, muitos vão dizer que é porque aquele irmão já ficou 30, 20 anos na igreja, e ele é maduro, né? Muitos vão dizer que é pela atitude, se ele jejuma, se ele ora, se ele não falta nenhum culto, se ele sempre está lendo a Bíblia, se ele sempre está aprendendo, né? Que ele é maduro. Mas será que isso é maturidade? Mas o alvo hoje do nosso texto, que inclusive está na Santa Convocação, que é o versículo 13, é para nós refletirmos.
para nós pensarmos e olhar para dentro de nós e vermos se estamos olhando para os outros, né, fazendo julgamento de valores, ou se temos que procurar crescer espiritualmente, sermos maduros por conta própria, né? Então, em vez de olharmos para os outros, vamos olhar para o nosso crescimento, sem ficar julgando, porque as pessoas do mundo julgam, né? Então, como é falado aí no versículo 13 de unidade, vamos lá então. O irmão pode colocar aí, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Para termos unidade da fé, precisamos de maturidade, precisamos de uma igreja madura, né? E é interessante que aqui o versículo fala sobre todos, né? Não é só um, é todos, é unidade, né? Então, tem muitas daquelas pessoas que vão falar: mas eu posso crescer, né, sozinho na minha casa, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Eu não preciso estar com outros irmãos. Mas, vamos pegar então um exemplo. Quem aqui já ouviu falar daquela doença, nanismo? Alguém aqui conhece? Uma das características do nanismo, a síndrome do nanismo, é quando um órgão cresce, um outro não, né? Então, uma pessoa que ela tem nanismo, um braço pode crescer, outro não, né? Então, aí falando espiritualmente, né? Pegando no contexto espiritual, uma pessoa que jejuma, que ora, que participa das atividades da igreja, né? Ela pode crescer ali, achando ela, sim, né? Mas se nós atentarmos aqui, né, na lição, não é isso que Deus quer. Deus quer que crescemos em unidade, crescemos como corpo. Não adianta o meu irmão estar passando por um problema, ele está passando por uma aflição, né? E eu tendo aquela sabedoria que Deus me deu, eu não ajudá-lo, eu não estender a mão para ele. Que crescimento eu estou tendo para a minha vida? Que crescimento o irmão que está do meu lado, ele está tendo? Sendo que todos nós somos um corpo unido, né? Nesse mundo aí secular, né? nesse mundo aí que a gente observa cada um por si, né? Cada um disputando um cargo, né? Uma promoção, se preocupando apenas com a sua família, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que trabalhemos juntos, né? Uma outra coisa interessante é que nós precisamos um do outro. Precisamos estar junto um com o outro, né? Porque o ser humano, um ser humano foi feito para ser sociável, né? Porque Deus muito bem poderia ter criado só Adão, mas por que ele criou Eva? Deus criou Eva para ser ajudadora de Adão, assim como Adão ser ajudadora de Eva, crescer e multiplicarmos, né? Uma família, ela se ajuda, né? Então, junto somos mais fortes, né? Falando um pouquinho de um contexto histórico, né? Vamos falar ali sobre a Segunda Guerra, sobre o fascismo. O fascismo foi um movimento político de Benito Mussolini, né? Benito Mussolini, para quem não sabe, ele foi um ditador, né? No meu ponto de vista, né? E a palavra fascismo, ela vem de fac, né? Que é graveto, né? Então, o que significa ali o fascismo? É quando um graveto está junto com o outro, ele se torna mais forte, né? Então, era isso que Benito Mussolini ele pensava, né? Se estando junto, ele era mais forte. Então, embora ele não trabalhava sozinho, né? Embora ele, sendo do jeito que era ditador, ele sabia da importância do coletivo, porque ninguém vive sozinho, né? Quando a gente tem um ferimento, passa por alguma doença, o que a gente vai procurar? Um médico, né? Porque o médico estudou para isso, tem um conhecimento, né? Então, quando temos algum problema,
passando para a igreja, vamos procurar quem? O nosso irmão ou a nossa irmã em Cristo, o pastor que tem uma palavra de sabedoria, né? Junto eles oram, buscam a Deus, né? Então é isso que Deus quer. E isso produz o quê? A maturidade, né? Então, irmãos, falando sobre maturidade, vamos também falar sobre algumas coisas que acontecem na igreja, né? Porque a gente vê que muitas das coisas que acontecem na igreja têm desviado os irmãos disso, né? O mudanismo tem entrado na igreja. O mudanismo, as coisas seculares têm entrado na igreja e têm desviado os irmãos e as irmãs. Tem feito com que nós agimos individualmente, né? E isso não é comunismo, isso é amor. Temos que estar unidos para crescermos um com o outro por amor, né? No pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Cristo, ele é perfeito. E da mesma forma que ele é perfeito, ele deseja que o qual sejamos. Mas para isso precisamos um do outro. Precisamos estar sintonizados com Deus, né? Uma das características, irmãos, de uma igreja unida, ela faz discípulos. Então, aqui temos novos convertidos e aqui temos pessoas que já andaram um pouquinho na fé, que já estão há bastante tempo nos caminhos do Senhor. Qual é o papel de uma irmã, do irmão servo do Senhor? Instruir os novos convertidos, né, para que cresçam, né? Creio que foi no domingo passado ou retrasado que a gente falou sobre fazer discípulos, né? Sobre o discipulado. O discipulado, ele é o ensino da palavra do Senhor, né? Ele também pode ser a comunhão, porque aprendemos um com o outro. Então, uma das características para podermos crescer, para sermos maduros, é fazermos discípulos, né? É estarmos aqui na igreja, no meu caso, né, pela misericórdia do Senhor, ministrando a palavra, né? Estar aqui tendo contato, participando das atividades da igreja, auxiliando um irmão que tem dificuldade, um novo convertido. Outra característica é resistir ao mundanismo, né? Uma característica de uma igreja que ela se torna madura é quando ela faz discípulos. Ao fazer discípulos também, ela resiste ao mudanismo, né? Ao mudanismo que está corrompendo as igrejas. E o que seria isso? Seria o mudanismo gospel, aí não querer falar mal, mas tem muitos hinos, né? Muitos louvores que tem a palavra de Deus ali, que a gente vê a unção, mas muitas das coisas que estão sendo tocadas aí não estar de acordo com a palavra de Deus. Muitas coisas estão entrando na igreja. Hoje vemos essa moda aí de igreja preta, né, com canhão de LED aí, né, com fumaça, né, ritmos mudando, entrando para dentro da igreja. Tudo isso fazendo com quê? Com que as pessoas percam a comunhão com Deus, com que as pessoas vão para a igreja buscando outras coisas a não ser o Senhor, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela fica naquele mundo, né? Ela fica fechada, ela não interage. Por quê? Porque o foco dela não é outro, não é o que está na palavra. De repente, se aquela igreja que ela está não agrada a ela vai para outra. E assim vai passando sucessivamente, vai passando um tempo, ela nunca se acha. E também tem vezes que ela pode até sair da igreja. Então, uma característica de uma igreja madura é quando ela resiste ao mudanismo, é quando está focado na palavra de Deus, né? Então eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque aqui é uma igreja que prega a palavra, né? Aqui é uma igreja que está indo aí na contramão, né, das outras igrejas, né? Porque a gente sabe que em toda a história aí o evangelho de Cristo foi perseguido, o evangelho é impopular, né? É uma igreja que está aberta para todos aqui, né? Nós nos reunimos aqui humildemente, vocês que estão assistindo aí estão convidados, mas
aqui nos preocupamos em pegar a palavra de Deus. E nós nos preocupamos em adorar ao Senhor, sem essas ondas aí gospel que estão aparecendo, sem mudanismo, apenas a palavra de Deus. Fazemos ao melhor para o Senhor. Amém? Então, outra característica de uma igreja madura seria Cristo. Cristo, colocar Cristo no centro da igreja, né? Falando sobre unidade, né? Falando sobre corpo, mas também é Cristo. Porque vamos pensar, como corpo, temos vários membros. Quem comanda o membro do nosso corpo é o cérebro. É o cérebro que ele dá o comando para a mão se mexer, pé. E passando para a igreja, é Cristo que comanda a igreja, né? É Cristo que é o cabeça da igreja. Agora vamos pensar, será que a mão ela pode agir por conta própria, sem o cérebro ordenar? Não. Agora, será que podemos, como igreja, como corpo, agir por conta própria sem colocar Cristo, né, frente? Não, das nossas decisões, né, sem antes a igreja buscar o Senhor? Não. Então, devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. E Cristo, ele nos dá um presente muito especial. Cristo, ele nos dá pessoas, líderes, né, para poder estar à frente do ministério, para poder falar do seu amor, né, para poder exortar, né, para poder apacentar as suas ovelhas, né? Então, como cada membro tem a sua função, né, Cristo ele escolhe um irmão, um servo do Senhor, para estar ali auxiliando, né, pastoreando, né? Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, tem os pastores menores, né? Também mais uma das características da igreja seria a terceira, é submeter ao senhorio de Cristo. Mas vamos continuar, irmãos. Vamos lá para o versículo 14. Vou repetir aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então, falou sobre criança, né? Eu, como professor, trabalho com muitas crianças lá na escola, né? E é interessante a gente notar com a criança que vamos pegar a criança, ela crê mais no que você fala, né? Quando você fala algo para a criança, ela crê, ela confia, né? E nesse confiar da criança, Deus, ele se agrada. Ele se agrada quando a gente fala o amor dele para uma criança, né? E a criança recebe, né? Então, assim, da mesma forma que uma igreja, ela não busca o Senhor, ela não lê a palavra de Deus, ela não está unida e consecutivamente ela não atinge um nível de maturidade espiritual, ela pode ser como uma criança, ela pode ser enganada. Porque toda coisa que um falso profeta falar, né, uma pessoa pode acreditar, um irmão em Cristo pode acreditar e ser desviado dos caminhos do Senhor. E quando uma pessoa, irmão, um, um, um servo do Senhor sai da igreja, toda a igreja só, né? É a mesma coisa, eu corto a minha mão, né? Se eu não tratar daquele ferimento, ele vai infeccionar, né? E consecutivamente todo o meu corpo, ele vai sofrer, né? Então, são coisas que temos que estar observando, né? De podermos buscar ao Senhor, crescermos como igreja, para podermos crescermos como igreja, né? Para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, né? Se a gente for ver uma criança, irmãos, ela pode ser facilmente enganada com um doce, né? Uma bala, né? Então, se nós não buscarmos estar unidos, porque unidos somos mais fortes, né? Unidos
compartilhamos experiências uns com os outros. Unidos, buscamos Cristo, né? Crescemos espiritualmente. Se nós não nos desviarmos, hoje eu não vou nos cultos, hoje eu posso cultuar a Deus na minha casa sozinho, tá muito frio, eu tô com dor de cabeça, enfim, a gente vai deixando, né? E aí é aonde Satanás pode, aonde você dá uma brecha para Satanás, Satanás pode usar-te de engano. Né? Então, que possamos estar indo para os cultos, lendo a palavra do Senhor, buscando estar nas reuniões da igreja, né? As irmãs aí têm as reuniões, os irmãos têm na sexta-feira. Eu confesso que eu tenho sido falho, né? Enfim, mas nada justifica a gente não estarmos unidos na casa do Senhor. Eu quero que o irmão coloque aí para mim, por favor, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, esse versículo ele já é bem elucidativo, né? Já explica muita coisa, passando isso para a igreja, que nós não devemos agir como meninos, né? Não devemos agir como criança. Né? Deus quer que nós sejamos crianças, sim, mas na pureza, né? No confiar no Senhor, né? Mas que possamos crescer em Cristo Jesus, atingir a maturidade com a unidade, né? Não podemos crescer sozinhos, né? Para não sermos, irmãos, levados por qualquer vento de doutrina. E à medida que o tempo vai passando e a gente fica na casa do Senhor e a gente vai nos unirmos um para o outro e vamos crescendo, a gente pode observar lá para trás que muita coisa mudou. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, né? Houve uma mudança em mim, e se eu percebo, hoje eu tenho a capacidade de perceber desde o momento que eu cheguei aqui e do momento e do tempo atrás como eu era, né? Então Deus já vem trabalhando na minha vida, né? E é um constante trabalhar e nunca para, né? Deus vem me abençoando e eu creio que os irmãos também, né? Como Deus já operou milagres, né? Deus já mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Passamos mais a conhecer o Senhor, a nos desviar do mal, né? E é isso que Deus quer, né? Que compartilhemos a sua palavra, que não adoremos apenas Deus em casa, mas que nos unirmos aqui, porque a cada dia que passa, está mais difícil, né? Então, se a gente for pegar lá atrás, no começo lá do Evangelho, né? Onde do apóstolo Paulo, das igrejas primitivas, né? Aquele tempo ali era um tempo de perseguição, né? Onde a fé ali era provada. A fé dos verdadeiros salvos, os verdadeiros adoradores de Jesus, né? Mas graças a Deus pela misericórdia de Deus, né? O evangelho ele foi se estendido, né? Vivemos hoje um tempo bom, né? Relativamente. A nossa nação aqui não há uma perseguição física. Sabemos sim que há uma perseguição física em outros países, né? Na China, em países comunistas, né? Países de religião islâmica, né? Sabemos que há ali perseguição, mas graças a Deus temos a liberdade nesta nação de poder cultuar ao Senhor, de poder falar do seu amor, de poder falar do seu perdão, né? Então, temos essa liberdade de poder nos reunirmos como igreja. Então é um privilégio que devemos desfrutar sempre, né? De estarmos juntos sempre, para a glória de Deus, né? Então, irmãos, essa é a mensagem, né, que o Senhor falou no meu coração e que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem no coração dos irmãos. Eu peço que os irmãos orem para a minha vida, né, porque eu confesso que não é fácil estar aqui em cima, só Deus sabe.
mas é um constante aprender, né? E é muito bom, é gratificante estar aqui e falar da palavra do Senhor, né? E que toda a honra, toda a glória seja para Ele, amém? Os irmãos podem abaixar as suas cabeças. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui na tua casa esta noite. Agradecemos a ti, ó Deus, pelo privilégio de podermos como igreja, por estarmos juntos aqui louvando e bendizendo ao Senhor, aprendendo mais sobre a sua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar nos amadurecendo como pessoa, como indivíduo, né? Trabalhando no nosso caráter, mas não só individualmente, Senhor, mas coletivamente, para que possamos a cada dia mais nos submetermos à sua vontade, a poder fazer o seu querer, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia, por esta noite. Que o Senhor possa nos levarmos em segurança para nossas casas e que possamos continuar, Deus, aprendendo mais sobre o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu faço essa oração. Glorificado e bendito seja seu nome. Amém.